Pessoal, boa noite. Vamos começar a primeira aula falando sobre a UT, Unidos pela Tecnologia. A primeira aula fala sobre a introdução. Não repare os erros de português, que eu não tive tempo de corrigir, mas vamos ao que interessa, vamos lá. A primeira aula é de introdução. Tá faltando um tio em cima do ar, mas tudo bem. Aula 1. Primeiro vamos começar falando qual é o propósito da UT. A UT foi feita para aprender. Para vocês que querem aprender como desenvolver jogos, como programar em C Sharp, e aí futuramente quiser trabalhar na área, ou quiser se especializar na área, ou aperfeiçoar a faculdade de vocês. O primeiro objetivo é esse. O segundo é criar jogos, desenvolver jogos do zero até o final. Todas as partes, as 4 partes que eu vou citar mais na frente. E aí futuramente, se tudo der certo, a gente começa a comercializar esses jogos. Futuramente. A UT foi feita para melhorar a faculdade de vocês que fazem a faculdade, melhorar o aperfeiçoamento, né, do ensino, como eu já havia falado. Para vocês que quiserem, pode trabalhar também como freelance ou trabalhar em empresa, né? Ou temporário, carteira assinada, por aí vai. E o terceiro propósito é talvez, né, tentar montar uma empresa de desenvolvimento de jogos, né? Vamos para frente. A UT funciona da seguinte maneira: determinando o tempo de estudo, por exemplo, 2 horas de relógio, ou 3 horas, 4 horas de relógio. Aí vai depender da equipe. Se 1 hora de relógio dá para todo mundo fazer tranquilo em uma semana, a gente faz. Aí na outra semana aumenta. E aí por aí vai. Quando começar a ter uma sobrecarga, não der para estar acompanhando as aulas, a gente vai reduzindo as horas. E aí vai encaixando o melhor possível, para poder para todo mundo estar estudando um tempo determinado que não empate, né, os outros afazeres. Que aí a pessoa fica livre com o horário que foi determinado, por exemplo, 2 horas, e aí pode estudar meia hora cada dia até completar uma semana e por aí vai. Outro ponto importante é que o estudo é durante a semana. Durante a semana vai decorrer os estudos, no caso de segunda a sexta, e aí no caso no sábado a gente faz uma revisão do que foi estudado durante a semana, e aí nos domingos a gente lança novas aulas para o pessoal estar podendo estudar aí. Vamos lá. Ao ter o que vai aprender. Aí eu fiz uma listagem aí do que vai se aprender, né? Começando pela UML, que é única modelagem de linguagem, né? Português aí. Algoritmos, que é o cérebro do jogo, né? O que faz o movimento dos personagens. Programação em C Sharps, que é uma programação voltada para jogos na web e jogo para desktop. Unity, que é o programa de desenvolvimento de jogos 2D e 3D, que é gratuito e tem vários tutoriais na internet ensinando, né, como é que funciona. O Blade, que é outro programa que serve para fazer modelagem de personagem, criação em 3D, tanto personagem como cenários, carros, tudo que é objeto. E por último, como fazer um jogo. Ver o passo a passo do desenvolvimento de jogo, e é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui na primeira aula. Então, aqui dando para você continuidade, vamos falar como é que é feito um desenvolvimento de um jogo. Primeiro, entender que desenvolvimento de jogo e desenvolvimento de programa ou de um sistema é tudo a mesma coisa, porque jogo é software. Não tem como você fazer um jogo e não desenvolver um software, porque o jogo não deixa de ser um software. Então aqui, vamos lá.
apresentar os conceitos de sistema de informação, que é a integração de várias partes que se juntam para poder gerar uma informação. Software, que é a ferramenta que se usa para poder gerar as informações, e o processo do desenvolvimento de software. Toda vez que tiver esse W aí, que é se referindo a software, né? É uma abreviação. E aí vamos abordar os problemas atuais, né, que acontecem durante o processo de desenvolvimento de software. Lembrando que sempre que falar em software é o mesmo que falar sobre jogos, né, porque são praticamente quase a mesma coisa, né. Aí vamos lá. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes independentes, cada qual com seu objetivo e colaboração e colaborando por um objetivo comum. Informação. Informação são dados, fatos isolados, agrupados e relacionados, processados com sentido lógico. Por exemplo, você tem uma conta no banco, aí tem um saldo lá, 5.000, aí você está vendo um dado. Aí, por exemplo, tinha 5.000, você sacou 1.000 e aí ficou 4.000. Aí é uma informação, porque você juntou dois dados e aí gerou uma informação. Sistema de informação, o que seria? Um conjunto de elementos interrelacionados que coletam entradas, manipulam, que pode ser chamado como processo, armazena e a dissemina com a saída de informação. Ou seja, tem os dados de entrada, esse dado é processado e aí gera uma saída que no caso é uma informação. Vamos lá. Agora entendendo os conceitos básicos da TI, né, da tecnologia da informação. Manual, processo, pouco volume de dados. Ou seja, o que é isso aqui, esse manual? No caso, quer dizer que a informática hoje ela é usada de uma maneira muito manual. E a informática é dividida em 4 grandes grupos, né, que é software, hardware, rede e banco de dados. Estou explicando aqui. Aí, vamos lá. Hardware, componente físico e desgastante. Software, componentes lógicos. Banco de dados, componentes de armazenamento. Telecomunicações, que pode ser rede, internet, tudo que se usa na comunicação. Pessoas, são a peça mais importante no desenvolvimento das coisas. Sem ela não tem como se desenvolver as coisas. Elas que fazem a diferença. As que manipulam todo o sistema, todo o programa, todo o jogo. Procedimentos e processos. Organização, ou seja, são padrões ditados pelas regras de desenvolvimento. Pelas regras de desenvolvimento. Aí vamos lá. O valor de um SI, que é Sistema de Informação, depende da qualidade de seus componentes. Ou seja, se você desenvolve um jogo, um programa, um software, qualquer um desses que seja, e você não tiver, por exemplo, um bom algoritmo, aí o que é que vai acontecer? Esse software, o jogo, ele vai ter deficiência. Quando for para ele correr, ele vai pular. Quando for para ele cair, ele não cai. Aí é o que? Um erro de algoritmo. Os algoritmos não se entendem, aí a movimentação sai defeituosa. Aí está dizendo aqui, né? Excelentes algoritmos codificados em seu software X, péssimo desempenho por defeito na especificação do hardware, rede ou banco de dados. São os defeitos que ocorrem, né, frequentemente no desenvolvimento de um software ou de um jogo. Cada um de seus elementos pode pôr em xeque a confiabilidade e usabilidade do sistema. Ou seja, qualquer uma dessas deficiências, desses princípios básicos aí do hardware, rede, banco de dados, algoritmo, pode danificar seriamente o desenvolvimento do jogo ou do software. O engenheiro de software precisa saber a quem chamar quando o problema não for especificamente no software. Por exemplo, deu um problema lá no jogo e ele não consegue abrir. Aí precisa ver se chama alguém de rede, porque o problema está na internet, no fornecimento da rede.
ou se chama alguém na parte de programação porque está com um erro de código, aí a pessoa da engenharia de software tem que estar ligado para essas questões, que geralmente todo projeto tem que ter um engenheiro de software. A tecnologia não faz milagre. Os problemas com o sistema de informação podem ter várias causas. As pessoas que operam o sistema podem ser mal qualificadas, investimento em treinamento, processo de negócio inadequado no qual o sistema está inserido, deficiência do próprio sistema, tecnologia inadequada. Muitas vezes as pessoas fazem um programa, um jogo, e aí usam a tecnologia errada. Por exemplo, o jogo só roda em Java e em C Sharp. Aí faz um programa em PHP. Aí o que acontece? Aí tem que fazer um compilador para poder tentar se adaptar à tecnologia que está se usando, o programa que está se usando, e aí não é compatível, inadequado. Aí gera um conflito, e aí começa a gerar defeitos. Outro problema é pessoas que não têm qualificação, que fazem a operação sem ter certo conhecimento. Aí gera falha durante o processo. Responsável por promover o produto mais importante de nossas sociedades, a informação. Ou seja, a informação ela é muito importante, porque sem ela não tem como você desenvolver um bom software ou alguma coisa parecida. Aí vem algumas questões aí, né? Que as pessoas comparam o hardware com o software, né? Que a diferença é que o hardware é a parte física e o software é a parte lógica. Aí vem aí. Melhorias nos últimos 50 anos de hardware, banco de dados e redes. Aumentou a capacidade de processo, mais diminuição dos custos e porque o software não acompanhou. Ou seja, os hardware hoje em dia são mais baratos, os bancos de dados para poder gerar são mais fáceis, as redes, cabeamento, placa de vídeo, essas coisas são muito mais baratas hoje em dia. Mas o software ele sempre continua mais caro. Ele não acompanhou a tecnologia durante os 50 anos, não teve essa redução de preço como teve com peças de computadores e peças de rede, por exemplo. Aí aqui vem essa pergunta: por que leva tanto tempo para concluir um software? Por que os custos do software são tão elevados? E por que não achamos os erros antes da entrega? E por que os custos de manutenção são altos? Aí essas são as perguntas que mais acontecem, né, quando está se desenvolvendo um jogo ou um software. Aí isso ocorre porque o software ele é uma coisa feita manualmente. O hardware, hoje em dia, você consegue colocar ele em uma linha de produção e robôs fazer, né? Aí é uma coisa muito lógica, muito precisa. Aí dá para você fazer milhões de peças em séries. Já o software não, o software você tem que fazer linha de código, você tem que pegar ali do zero e aí colocando código por código até se desenvolver, né, o programa. Então sempre precisa de pessoas, e tudo que envolve pessoas acaba passando o tempo, o custo é elevado, porque tem que contratar pessoas qualificadas e por aí vai. Aí vamos fazer uma comparação aqui do hardware com o software. O hardware é fabricado, você coloca lá na linha de produção, aí produz 1000 peças em alguns segundos. O software é manufaturado, ou seja, uma pessoa tem que desenvolver do zero e botando código por código até desenvolver. Um hardware falha no início e no fim. O software falha ao ser alterado. Ou seja, se você pegou um hardware, botou, está com defeito, não ligou, então ele já não pega. Já no software não. A falha pode ser alterada. Você vai lá, aperta a linha de código e altera. Já o hardware não, você tem que jogar a peça fora, não tem como se recuperar por exemplo, com defeito de fábrica. O hardware substitui peças. O software tem que ser alterado. Um exemplo, por exemplo, se o HD queimou, você tira o HD, joga fora, compra outro novo, encaixa o cabo e já funcionou. Já no software é diferente, você não tem como chegar lá e dizer tira essa peça daqui, bota essa peça daqui e funciona. Você tem que ir para além de código, entender o que está acontecendo ali e refazer aquele código todo de novo para poder chegar
a conclusão do que ocorreu para poder fazer a correção. O hardware, ele é montado, ou seja, você pega as peças, olha as numerações certas e aí só é sair encaixando, pronto, está resolvido. Já o software não, você tem que fazer um processo de desenvolvimento que é muito difícil e complexo, que gera muitos cálculos e muitos códigos. Por isso que ele leva mais tempo e o custo dele é elevado, porque precisa de pessoa altamente capacitada para poder desenvolver isso. O hardware, componentes padrões, software padronizado para reuso, ou seja, o hardware você pega componentes padrão, tipo o slot 775, socket, aí tudo tem as suas numerações. Você vai na loja, pega a numeração que é da placa, olha, confere, se for igual só encaixar. A maior facilidade. Só que o software é diferente. Você tem que preparar todo o material do código para reuso. Quando isso não acontece, aí fica irreutilizável. Aí ele é jogado fora. Aí para começar do início, aí o que acontece? Leva mais tempo para você desenvolver tudo de novo. Aí geralmente as pessoas não usam a padronização para fazer o reuso. Vai dando frente. O desenvolvimento de software. Como ele é feito? O desenvolvimento do software depende muito do componente humano, ou seja, depende das pessoas, do desenvolvimento e do conhecimento das pessoas. Há pouca automação no desenvolvimento, visão de um projeto inadequado. É o que ocorre muito. Pessoas sem capacidade desenvolvem os programas, os jogos, o software e acaba dando erro. Histórico, gestores de TI sem formação em ADM, ou seja, administração. Pessoas que não têm capacidade de administrar, de gerenciar, são contratadas e colocadas no lugar de gestão de TI. Aí o que acontece? Muitos erros porque as pessoas não são preparadas para lidar com certas situações que ocorrem durante o desenvolvimento do software e no gerenciamento de software. Aí tem os gestores que planejam, organizam e controlam o prazo, o custo e ineficiente, ou seja, eles dão prazos errados, fala custo errado, diz que vai entregar em 6 meses, entrega em 1 ano, diz que o custo vai ser 100 mil, depois vira para 200 mil. Aí é o que geralmente muito acontece com as pessoas que não são qualificadas. Pressão dos usuários, clientes e rapidez. Geralmente quando você faz um desenvolvimento de software, as duas coisas que mais é pressionada durante o desenvolvimento é a questão de prazo, porque os clientes e os usuários, eles querem rapidez, né? Aí fica aquela pressão, falta quanto tempo para entregar, quantos dias, já está atrasado, eu vou entregar hoje. Aí é uma pressão constante, né? Dos usuários, dos clientes, do tempo e dos acionistas e dos donos da empresa, né? O custo, né? Para não elevar os custos. Daí vem um problema, prazo, custo e comunicação. São os 3 grandes problemas do desenvolvimento de software. Aqui, fatores reais. Projeto de software. Mais de 30% dos projetos são cancelados. Mais de 70% dos projetos falham nas funcionalidades. Você pede um software que faça tal função e quando você vai ver, ele, em vez de fazer A função, ele faz B função. Aí acaba se jogando fora, sem utilidade. Então, para você fazer um software ou um jogo, você tem que o software, o jogo, ele é bom quando ele é feito e supre a necessidade do cliente. Ou seja, se o cliente pediu cachorro quente e você deu cachorro quente, então você fez a coisa certa. Então ele foi de alta qualidade, porque ele supre a necessidade do cliente. Agora se ele pede cachorro quente e você dá hambúrguer, aí ele não tem qualidade, porque ele não atende aquilo que o cliente quis ali no momento. Aí vem orçamentos e custos extrapolados. Os custos em mais de 180% estoura a previsão. Os prazos em mais de 200% o cronograma, o tempo, né, de execução. Os custos no desenvolvimento, 80% identificar e corrigir defeitos de programação, ou seja, 80% dos softwares são
deixado de ser feito ou se deixa pela metade por causa de defeitos que muitas vezes é difícil de corrigir, que aí é mais viável você destruir ele, começar do zero, do que você tentar corrigi-lo. Aqui, vamos falar sobre o ciclo de vida do software. Como é que começa o ciclo de vida? O começo começa com a necessidade, percepção da necessidade. Por exemplo, o cliente ou o usuário chega para você e fala: eu preciso de um software que entre com registro de, por exemplo, de um estacionamento. Aí quer que você entre com registro de vagas ocupadas e vagas livres. Aí você começa a perceber a necessidade, primeiro passo. Aí depois parte para o segundo passo, o desenvolvimento. Transforma-se em um conjunto de itens a ser entregue ao usuário. Ou seja, você começa a planejar a entrega daquele sistema que possibilite, né, a visualização das vagas que estão ocupadas, que estão livres, de acordo com a necessidade do cliente. Terceiro passo, a entrega e operações. É você pegar e desenvolver ele e começar a fazer esse sistema, onde vai dizer as vagas disponíveis e as vagas ocupadas. Aí depois desse desenvolvimento, operações, sendo assim, o usuário dentro de um processo de negócio é sujeito à atividade de manutenção. Ou seja, depois que ele está pronto, que ele está em uso, aí, por exemplo, tem a necessidade de manutenção. Que manutenção não é só corrigir algum erro do software do jogo. Também ele serve para, por exemplo, apareceu uma terceira opção, tinha vaga disponível e vaga ocupada. Aí apareceu uma vaga em manutenção, porque, por exemplo, a vaga que estava sendo utilizada teve que se fazer uma reforma, aí teve que se interditar. Aí teve uma terceira opção, né? Que antes era vaga livre e vaga ocupada. Aí agora chegou a terceira opção, que é vaga interditada. Aí entra na parte de manutenção, onde vai se corrigir e incluir esse novo item. E por fim, o final e retirada de operação ao fim de um ciclo de vida útil. Ou seja, quando aquele software, o jogo já não tem mais utilidade, ele já foi ultrapassado, e aí se precisa se fazer um novo, atualizado, com novas técnicas, que aquele não supre mais a necessidade do cliente. Mas vamos lá. E como se desenvolver? Como se desenvolver do início até o fim? É o que vamos ver agora. Por exemplo, surge-se a necessidade, no primeiro caso. Aí se vence a programação para poder gerar, né, esse software. Geralmente, antigamente, era a era do caos. O que era a era do caos? Tinha necessidade de programação, ou seja, alguém tinha uma necessidade, tipo, precisamos fazer um sistema para poder cadastrar produto. Aí sentava lá o programador, que era a pessoa que entendia de informática, que na época não tinha nenhum programador, era a pessoa de informática, e sentava, o usuário dizia a necessidade, né, dizia, não, estou precisando fazer um sistema aqui que dê entrada em produtos de venda, só para registrar os produtos de venda. Aí se falava um pouco, sentava algumas horas, conversava, e aí chegava, a pessoa já sentava e já ia programando, já ia fazendo o programa, já ia fazendo, no caso, o jogo, e aí já entregava para o cliente. Só que hoje em dia a história mudou, hoje em dia tem todo um processo. Por que acontecia? Muitas vezes ele entregava um produto, não tinha um processo propriamente dito para poder se desenvolver, e aí acabava fazendo uma coisa sem qualidade, uma coisa sem avaliação, sem teste, e aí aparecia muitos defeitos. Aí os programas começaram a ser, vamos dizer assim, inconfiáveis, né? Você botava uma conta lá 4 mais 4, você não tinha certeza se ia sair 8. Então o que aconteceu? Começou a ter necessidade de se gerar processo no desenvolvimento de software, que é mais ou menos através dessas perguntas aqui. Por exemplo, qual é a finalidade do software? Quais as funções que o software terá? Como essas funções se integrarão? E como o software se integrará ao contexto da empresa? Quanto tempo terei para construí-lo? Outras perguntas como, por exemplo, esse site é confiável? Ele é durável?
E aí foram surgindo essas perguntas e foram surgindo os novos conceitos de desenvolvimento de software. Aí se sai o conceito de processo. O conceito de processo é o seguinte: maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinadas normas. O método da engenharia se baseia em uma ação sistemática e não improvisada. Ou seja, engenharia de software é você programar, estruturar e gerar um processo, aonde nesse processo vai se gerar um produto. Aí aqui temos os processos do desenvolvimento de um software ou de um jogo. Quase todos seguem esse mesmo padrão, alguns têm algumas diferenças, porque existem vários processos de desenvolvimento de software, como o XP, o RUP, tem o ágil, são diversas formas de você desenvolver. Aí cada um deles tem um pouco de passos um pouco diferentes, mas no geral assim, no padrão, é praticamente esses passo a passo aqui, que eu vou falar um pouquinho de cada um. A concepção é o ato de você entender o que é que o cliente quer. Requisitos é fazer o levantamento de tudo que vai ser preciso para se desenvolver o software ou o jogo. Análise é a parte onde você vai analisar tudo que é preciso para fazer esse desenvolvimento, anotar tudo, codificar, certificar com o cliente, e aí depois então entra na parte do projeto, onde vai se fazer um projeto de como vai se fazer tudo, baseado nos requisitos e na análise. E aí então começa-se a codificação, onde vai se fazer a parte de programação, onde vão se fazer os códigos para poder gerar esse software. Depois vem a parte de teste, que muitas vezes as pessoas pulam a parte de teste, que é muito importante para poder gerar a qualidade do software, a qualidade do jogo. E a homologação, que é documentar tudo que foi ocorrido para futuramente, se houver uma manutenção ou alguma coisa que precisa estar melhorando, aí na homologação está tudo notificado para poder estar aí depois vendo o que pode fazer para corrigir. E a implantação, que é a parte onde se vai até o cliente, instala o jogo ou o software, e aí se fazem testes para ver como é que está, teste de carga, teste de usabilidade, visibilidade, para ver como é que o software, o jogo está se comportando com o cliente. E aí então a entrega, né, desse software ou jogo. E a manutenção, que é a parte onde durante todo o tempo que esse programa ou jogo estiver na atividade, ele é reparado em seus defeitos ou suas atualizações, para poder sempre estar deixando ele ativo. Porque sempre assim, um software, um jogo às vezes muda, né? Ou porque precisa de uma fase nova, ou tinha um item que não tinha e resolveu colocar. São chamados upgrade, né? Patch de atualização, coisa desse tipo. Vamos lá. A organização das fases estabelecendo quais são elas. Aqui está falando das fases que são estabelecidas, né? A finalidade de cada uma, que eu já acabei de falar, a ordem e a ligação entre elas. Cada uma se interage, né, com a outra. O funcionamento do processo. Aqui diz como o processo funciona, né? A documentação e modelo de cada fase. A documentação é sempre muito importante, tanto na parte do teste, como na homologação, na parte da codificação. Todas as fases sempre tem que ocorrer a documentação. Vamos em frente. Agora, fazendo assim já um desenvolvimento voltado para jogos, vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona. Eu coloquei um quadro aqui já assim, vamos dizer assim, armado, no entendimento assim de como seria a parte do desenvolvimento de um jogo. Então seria assim mais ou menos no caso. A parte de concepção, requisitos e análise estaria tudo junto com a UML, que é uma série de desenhos, vamos dizer assim, e informações que são geradas onde tem o entendimento da pessoa que está solicitando o jogo, ou seja, aquela pessoa que tem a ideia e aí precisa botar a ideia no papel. Aí quando ela coloca essa ideia no papel, ela começa a se expressar e a UML ajuda a
catalogar essas ideias e o que a pessoa quer dizer, né? Com com aquele jogo, com aquela ideia. E o Asta é um programa que se usa para poder criar as UML. Quando tivermos a aula de UML, aí vamos entender melhor, né? O que é a UML, que basicamente assim traduzindo, é unificado linguagem de modelagem, né? Vamos dizer assim. Aí depois vem a fase do projeto, né? Que é você fazer um projeto de como vai ser desenvolvido, montar ele todo. E aí vamos usar o programa Unity, que é um programa que faz jogos em 2D e jogos em 3D, aonde nós vamos usar, é, vamos dizer assim, ferramentas que já vêm semi-prontas para poder facilitar, né, o desenvolvimento da parte da trilha sonora, da parte de cenário, da parte de efeitos como chuva, fogo, vento, efeito de gravidade. Aí a Unity ela tem uma série de ferramentas que já facilitam a montagem desses jogos, já lhe dão algumas coisas pré-prontas para poder facilitar, né? É, eu escolhi esse programa porque ele é gratuito e ele tem tutoriais em português e ele usa a linguagem tanto C Sharp, que é esse C com o jogo da velha, como o JavaScript e uma linguagem própria que chama de BOL, BO. Então, por ele ser gratuito e ele ser de fácil uso e que hoje em dia é muito usado no mercado de trabalho, no mercado de games, aí eu usei ele como, vamos dizer assim, nossa plataforma, né, que chama de IDE, né, de montagem para fazer jogo. Também chama de montador, né, montador de jogos. Depois vem a parte de codificação, onde ele vai fazer os algoritmos, né, que os algoritmos eles são, vamos dizer assim, a vida do jogo, né? Porque o algoritmo é quem dá o movimento dos personagens, correr, pular, chutar, né? Ataque, praticar esporte e tal. No caso, raquetebol, você fazer um esporte de correr, né? De futebol, chutar, cabecear. Os algoritmos ele que dá a vida, né? A movimentação. A programação que a gente vai usar é a programação em C Sharp, por ela ser uma programação onde a programação que é usada na Unity e por ela ser uma programação que pode ser usada tanto em plataforma para web como plataforma para PC, né? E outro detalhe também importante é que a Unity ela trabalha em quase todas as plataformas, que no caso ela trabalha para a Macintosh, trabalha para Windows, para Linux, para o sistema Android, ela serve para o Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. Então, você aprender na Unity, você poderá estar usando ela para usar em diversas plataformas, né? Em diversos segmentos, como smartphone, notebook, computador, videogames e web, né? Aí vamos em frente. E o Blade? O Blade é uma ferramenta também gratuita e tem muitos tutoriais em português e ele é muito usado junto com o Unity. A finalidade do Blade praticamente é criar objetos em 2 em 3D, né? Fazer a parte de modelagem de personagens e objetos. E aí vem a parte de depois, né, da codificação, a parte de teste, implantação e manutenção, que essas partes fazem parte da parte do projeto, né, que são todos unidos, né. Vamos dizer assim, eles são acoplados para poder, vamos dizer assim, facilitar, né, o desenvolvimento, né, de jogos, né, que é um pouco diferente do desenvolvimento de sistema mesmo, assim, para empresa, né, de empresas de, por exemplo, de contabilidade, empresas assim no dia a dia, né, industriais, né, assim dizendo. Vamos lá. Aqui falando um pouco mais da OML, vou explicar mais ou menos como é que funciona. Temos aqui a parte de análise de viabilidade, onde se descobre a necessidade, os casos de uso, que é praticamente um boneco palito, né, que se chama de ator, que é a pessoa que interage com os casos. Esses balãozinhos aqui seriam os casos. No caso, por exemplo, um ator, vamos dizer aí, um jogador de futebol, certo? Aí
o caso de uso dele, ele chuta a bola, é um caso. Ele cabeceia a bola, outro caso. Ele corre, outro caso. Ele, vamos dizer, marca o jogador, outro caso. E aí ele vai fazendo todo um desenho baseado em boneco palito e esses balãozinhos com essa seta, que a seta quer dizer interação. E aí vai se desenvolvendo o desenho. E tanto esse desenho como os outros, que estão aqui demonstrando, tem a mesma funcionalidade, que é mostrar o desenho que tem entendimento tanto para o usuário como para o cliente e para quem está desenvolvendo, que ele possa através do desenho entender qual é a funcionalidade que aquele jogo vai ter. Aí depois temos aqui o diagrama de classes, temos o diagrama de estado, o diagrama de sequência, o diagrama de atividades, o diagrama de classe e objeto, e o diagrama de componentes e o diagrama de implantação. O diagrama de classe, diagrama de estado, diagrama de sequência, diagrama de atividades, são todos voltados para o entendimento de como funciona. O diagrama de classe de objeto é para entender, na base de projeto, como será desenvolvido o jogo. No diagrama de componentes, é ver como os componentes se interagem, por exemplo, como o jogador se interage com o campo, como o jogador se interage com a bola. E o diagrama de implantação é como será implantado o jogo, que hardware vai usar, que tipo de rede vai usar, e aí por diante. Se alguém quiser, antes do curso propriamente dito de UML, querer saber mais alguma coisa sobre o UML, tem um link aqui embaixo em laranja, que vocês podem estar entrando e vendo algumas coisas a mais sobre a UML. Vamos em frente. Aqui é uma visão de uma tela do Unity, né, mostrando o desenvolvimento de um jogo aí em Unity. Essa parte está mostrando o cenário do jogo. Aí tem uma noção mais ou menos de como as ferramentas que são utilizadas. Aqui é a logomarca da Unity, aqui no canto da tela. E em laranja também é onde está o jogo Unity, né, o site oficial da Unity em português. Se vocês quiserem entrar lá também para dar uma olhada já, né, e se familiarizando, né, com o Unity, vocês podem estar entrando e olhando aí. Aí depois vamos aqui falar dos algoritmos, né, que são comandos, como eu havia falado, né, que dá movimento aos jogos, que faz toda a infraestrutura, né, da parte de movimentação dos jogos, né. Aqui nesse desenho aqui, onde tem vermelho, verde aqui branco, é um desenho de um fluxograma, né? Onde tem, mostrando aqui, por exemplo, o candeeiro não acende. Aí ele vem e manda a função. Lâmpada enroscada, é uma pergunta, né? Aí, por exemplo, se ele dizer que não, aí o fluxo desvia e vem para cá, enroscar a lâmpada. Aí se não, ela estiver enroscada, aí desce embaixo. Sim, está enroscada. Aí vem lâmpada fundida. Aí no caso está. Aí sim, aí o fluxo segue para cá, aí vai e troca a lâmpada. Se não, aí o fluxo desce. Então comprar novo candeeiro. Ou seja, o fluxograma ele é uma série de funções através do desenho representando o que é que, vamos dizer assim, aquele código faz, né? Porque tanto o algoritmo como a programação, eles são baseados em códigos. O algoritmo é o que faz, vamos dizer assim, o movimento, e a programação em si, ela é a junção dos algoritmos com as funções, né? Ou seja, as classes e as orientações do objeto, aonde ele vai estar dando a continuidade do programa, né? Porque o programa não é só, o jogo não é só baseado nos movimentos do personagem, né? É baseado em cenário, em objetos que interagem com o boneco, as interfaces de entrada e saída, de escolha. Então a programação é a junção disso tudo. E o algoritmo é a parte onde dá vida, onde dá a movimentação. Aqui algumas programações em linguagem C#, que é esse C com o jogo da velha. Aí aqui algumas linhas de código, só para vocês terem noção mais ou menos que é uma linha de código.
E aqui tem dois links, um para o algoritmo e outro para o C Sharp, se vocês quiserem entrar para estar dando uma olhada. Vamos em frente. Aqui o Blade, que o Blade é a modelagem de objetos, é a parte onde você pega desenhos e transforma eles em bonecos em 3D. Aí pode ser tanto animais, como carro, casa, como pessoas, tudo que for objeto que precisa incluir no jogo, que tenha movimento, pode ser feito no Blade. Aí do Blade a gente constrói ele e aí depois importa para o Unity, né? Que é o programa de projeto de jogos. Aqui tem também o site, se vocês quiserem entrar para dar uma olhada. Vamos em frente. Aí aqui tem as quatro principais áreas, né, específicas, vamos dizer assim, basicamente de como se funciona o jogo, né? Uma apálice de cada um, a função que cada um vai ter dentro da programação, vamos dizer assim, a função de cada um para poder desenvolver o jogo. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas funções. A primeira, Game Design. O Game Design é aquele cara que faz as telas, por exemplo, iniciar o jogo, opções, sair do jogo, editar, salvar o jogo. Aí aquilo lá tem uma opção, né? Tem uma imagem mostrando mais ou menos o que é isso. Aí tem aqui uma série de botões onde você pode estar clicando e interagindo. Então o Game Design é aquele cara que faz todo o desenho, a arte do jogo, né? Que é desenhar as interfaces ou interface, né? Voltar, entrar, selecionar, escolher. Essa parte toda de desenho do design é responsável por esse profissional, né? Temos uma pessoa aí na equipe que já mexe com isso, que é o Eduardo, né? Então aí é bom vocês já irem conhecendo aí os futuros ou os atuais, né? Game design. Depois tem a programação, que tem aí pessoas que já têm noção de programação, né? Que é o Diego, o André. E aí o que acontece? Aí na programação, depois vocês dão uma lida, né? Tanto no primeiro aqui no Game Design, como no programação e nos outros que vão aparecer, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona cada um. Eu só estou dando uma palhinha aí do que eles fazem, né? E aí o que acontece? A programação é a parte aonde é construído todo o jogo em si, né? É a parte onde faz as interações do cenário com os personagens, com a bola, com o carro, com as montanhas, as árvores, né? E aí tem uma linguagem aqui de programação que são a Basic, a POL, a Pascal, a C, a C++, C Sharp, a Java e o Delphi. E aqui falando dos compiladores e os itens de IDE, como eu havia falado, né, que são ferramentas pré-moldadas, né, para poder facilitar o desenvolvimento de jogo. Depois vem a parte aqui de áudio, que são as pessoas que são voltadas para a criação da trilha sonora do jogo, também como as falas dos bonecos, né? A expressão de ação, como por exemplo a dor, aí faz o ai, né? A parte vamos dizer assim, dos sons de ataque, né? Que o boneco vinha fazer. As partes do som de chuva, do fogo, né? Aí essa parte aí toda que envolve a parte de áudio, a pessoa que é responsável aí pelo áudio, ele vai estar desenvolvendo. Aí ele vai alinhar a programação com o conhecimento de áudio, né? E aí depois dá uma lida aí que explica um pouquinho melhor sobre isso aí. Esses textos aí eu peguei na internet, eu vi as pessoas explicando, né? As quatro áreas aí para o desenvolvimento de jogo. Temos aí o Tom e o André também, né? Que já tem uma noção da parte de áudio, que pode estar ajudando a gente aí, né? Nessa parte aí do desenvolvimento da parte de áudio. E por último, a parte de arte, aonde é se desenvolvido os bonecos, né, em 3D. Aqui embaixo tem uma gravura, né, de um boneco na parte estrutural dele, na parte pronta e mostrado em todos os ângulos, né, como é que esse boneco é feito.
Aí se faz coisas em 2D, 3D, bonecos, objetos como bola, trave, árvore, chão, cachoeira, montanha, né? Toda a parte de modelagem que a gente vai estar usando aí junto com o Blade, né? Pronto, e por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima aula e até mais.